Essa chave é aqui, depois aqui e depois nisso aqui, ó. É mão de obra, entendeu? Por quê? Porque aí, principalmente quem mexe com dados. Quem mexe com dados é o quê? Mais racional do que emotivo. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho a síndrome da Salvador, eu adoro cuidar de pessoas, mas eu mexo com dados. Não é sobre isso. Não é sobre quem você é, mas como você reage a tudo. E você está aqui numa área de dados porque isso já identifica com quem você é. Você trouxe, eu acho, um ponto importante, né? Justamente conectando com o pessoal da área de dados, que eu acho que eles confundem um pouco, né? Porque quando você fala de uma pessoa racional, não significa que ela não ama, que ela não demonstra carinho, que ela não tenha família, que ela não possa ter ali um seio familiar bem-sucedido. Significa que provavelmente ela construiu algumas crenças limitantes que Isso, impedem o desenvolvimento. Então, eu vejo muito exatamente. isso. É um analista, por exemplo, que é um excelente técnico, mas ele está 10 anos no mesmo lugar porque ele não consegue vender o peixe dele para ir para o próximo, porque ele construiu crenças limitantes. Acho que uma que eu escuto muito na área aqui, acho que eu queria que você desse um comentário sobre isso, é a pessoa que acha que não tem que se vender, que basta você ter suas habilidades técnicas e tudo vai ser resolvido. E não, você tem que mostrar para o outro lado o que você é capaz de fazer, porque senão o outro lado não consegue descobrir, né? É aí que eu falo, né? Para que que servem as competências? Não adianta. Uma pessoa que acredita que ela não tem que se vender porque ela está numa área, porque ela é boa, porque ela faz o trabalho dela, ela tem uma autossabotagem absurda e ela tem uma distorção de imagem pior ainda. Por quê? É o que você falou. Primeiro, isso não existe. Isso é um problema comum dos seus mentorados, Muito. esse limite assim de, ok, só faço o meu e acabou, eu não tenho que dar justificativa para ninguém. E aí, o que que acontece? Por exemplo, quando eu dou palestras para empresas, eu tive uma empresa, olha isso, gente. Eu tive uma empresa onde o time todo é racional. O time entrega absurdos, mas o time tem um problema, o quê? Relacional. Entre eles, entre os líderes e, consecutivamente, com quem? Os clientes. Eles vendem absurdamente, mas o que que acontece? Todo o trabalho entre o pré, durante, principalmente o pós, é todo quebrado. Tem sempre que estar alguém da liderança ali coordenando ou costurando fissuras Apagando incêndios. que o time deixou. Por quê? Aí eles me contrataram para dar o quê? A aula de autoimagem. Eu dei um treinamento para essa empresa. E quando eu peguei o time me chocou. Porque assim, eram incríveis, profissionais incríveis, mas a cada passo do treinamento vinham coisas como essa que você me falou. Ah, mas tinha uma então, uma moça que você via nela, que aí é que tá a autoimagem, como eu me vejo, eu verei o outro. Como eu tenho a minha régua, é como eu vou julgar a régua do outro. E aí, o que que acontecia? Ela vinha mesmo com isso. Eu tô pouco me lixando com o que pensam sobre mim. Eu não ligo para isso. Eu apresentando resultados, aqui é importante, aqui não sei o quê, aqui não sei o quê. E ela já vinha com aquela, né? Aquela Já vai mudando o tom de força. voz, né? Isso, e ela já vinha com aquela coisa assim, deixa eu me impor aqui, porque ninguém passa por cima de mim. E aí são dores, né? E eu deixei, aí todo mundo, cara, ela tá falando isso, cara. E todo mundo bem chocado já. Porque eu dei abertura, eu falei, gente, falem. Aqui é o momento para a gente conversar, é o momento de vocês, é a oportunidade de vocês, sejam vocês estão comigo, vocês não estão com a liderança, nada, fiquem tranquilos. Aí aquela pessoa já tira a armadilha, né? A A armadura, armadura. desculpa. E aí ela para de atirar, ela para de estar com a faca em punho e tal, né? Todas as armas dela, ela já começa a deixar no chão. E aí ela veio ser ela comigo. E eu deixei ela falando, falando, falando. Aí eu fiz alguns questionamentos para ela, né? Eu falei assim: se você estivesse aqui como líder, como seria para você? Aí eu já dei o primeiro, ops. Aí você já começa a ver a pessoa, eita, e agora? Ah, isso, isso. Eu falei, tá, você lutou pra vida para ter uma empresa. Você deu tudo. Tem uma história que ninguém conhece por trás disso. Tem dor. Aquilo ali é o seu ganha-pão, o seu sonho, aquilo ali é a sua vida. Você contrataria uma pessoa como você? Caramba, hein? Você vai confiar o seu, você vai continuar confiando um cargo importante que foi dado para essa pessoa, você vai querer que ela continue ali na empresa com esse comportamento, com esse pensamento.
Você vai querer? Ela, bem, então, assim, aí já começa, né? Porque ela já comecei a mexer com o gatilho para ela, que é o que a Penile faz. Vem cá te trazer para a realidade, meu bem. E aí eu falei para ela, outra coisa. É como se você fosse tirando o chão da pessoa e ela começa a não Exatamente. ter mais firmeza onde pisar, e aí com isso ela começa a avaliar tudo de novo, né? Exatamente. E aí eu toquei num ponto dela. A vida para você foi fácil com esse pensamento, com esse comportamento? Nem tanto. Poderia ser diferente? Ela, poderia. Tudo na vida poderia ser diferente. Ela ainda falou isso. Aí eu falei assim, tá, agora vamos lá. Você tem uma filha, né? Que ela falou pra mim que ela tinha. Você quer que a sua filha haja da mesma forma e passe por tudo que você passou da mesma forma ou pior? Sabe o que ela falou? Eu preciso mudar. Aí ela falou, aí eu terminei a palestra, várias Ela pessoas, não se considera um bom exemplo para a filha, né? porque Né, não é, porque não é. acho que nesse momento deu esse choque nela, né? Exatamente. Aí o que que aconteceu? Quando eu falei isso, terminando a palestra, ela, Gil, que eu quero fazer mentoria com você. Mais 3 do grupo também. Porque, gente, vamos lá. Soft skills, competências, DNA, tudo que nós temos é um presente da vida. Eu vou te dar um exemplo aqui, principalmente para pessoas de dados. Vocês têm que saber quais são as qualidades de vocês. Porque também a maioria de pessoas que trabalham com dados são pessoas que têm muitas dores. Elas estão escondidas ali porque elas se desenvolveram naquilo, porque aquilo não mexe diretamente com a dor delas. Porque quando você é racional, você não lidar com emoções, você lidar com dados. Você lidar com ciência. Você lidar com coisas que são precisas ou próximas disso. Então, isso não te tira do seu eixo. Mas aí o que, que acontece? O maior, tanto é que eu tenho uma proposta correndo no mercado para uma grande empresa maravilhosa, que toda uma equipe tech precisa de um treinamento por causa de autossabotagem. É o que mais acontece com as pessoas da área de dados, com as pessoas da área de tech, com as pessoas da área de TI. O primeiro passo para a evolução é reconhecer que você tem problemas, né? Talvez esse seja, pelo que você está me contando, quando você começa a fazer um trabalho ou como equipe, como uma pessoa, é você fazer ela reconhecer que ela tem um desafio a resolver. Exatamente, porque o que, que acontece, Paulo? Os vieses que nós carregamos e fortalecemos sem saber, a grande maioria, nós temos aquela visão que é como o cavalo, quando coloca, né, A viseira ali, né? ele só olha o que está aqui. Ele não tem a visão paralela. E já colocam isso nele para quê? Para domesticá-lo, para limitá-lo. A vida não faz isso com a gente, mas nós deixamos as pessoas fazerem. Porque nós somos ensinados a nos consertar e não nos amar. Então, as pessoas falam assim: o meu defeito o meu problema eu tenho uma questão assim. Não somos defeito, não somos o problema e não somos uma questão. Nós somos pessoas com processos de melhoria. Eu tenho uma meta que eu trabalho com os meus clientes, onde eles perdem essas palavras do vocabulário deles. E eu faço esse trabalho de mentalidade, uso a PNL também. Por quê? Vamos lá. Todo mundo, todos nós temos 24 forças de caráter. São as nossas qualidades. Valores que são inegociáveis. O que que são 24 forças de caráter para 2 ou 3 questões que você precisa resolver com você mesmo? 10 que seja, que não passa disso, tá? Cientificamente comprovado. Não passa disso. 10 para 24? Por que que você foca nos 10 problemas que você tem? Para o público entender o que que é uma força de caráter. Vamos lá. A força de caráter, ela vem da psicologia positiva, que eu amo, e que é Uhum. o meu próximo passo de especialização. E a Juliana do Sage Dreams, ela é referência nessa questão. Eu aprendi com ela e eu hoje consigo ajudar as pessoas a fazer esse teste. E ele é um teste criado justamente para ajudar as pessoas no desenvolvimento pessoal, para compreender a grandiosidade que elas têm e compreender os valores e as questões positivas que elas carregam. Então, são 24. Quando você faz esse teste, ele foi criado há muitos anos atrás, foi criado nos Estados Unidos,
E aí eu vou dar uma paletinha só sobre isso, porque depois eu vou, né, oferecer isso aqui para 4MDG, então eu não posso dar spoiler. Então, o que que acontece? Dentro disso, você faz o teste, e é com o mesmo teste que você faz para o perfil comportamental do DISC. Vão ter lá as perguntas, e eu sempre falo para os meus clientes o quê? Você vai fazer o teste, lugar tranquilo, calmo, sem barulho, longe de ninguém, né? Assim, não quero ninguém perto de mim. No momento que você vai estar bem, por quê?